amigo, tudo jóia? Tudo na bênção? Venho chegando aqui para trazer a lição número 7 da nossa série de estudos de verão 2021, tratando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos, sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje é chegado a hora da igreja de Laodiceia. Eu acredito que você chegou a esse vídeo, imagino eu, já acompanhou as lições anteriores. Se porventura não, você pode procurar em PR/Nossa TV ou simplesmente prsodré.com. Lá você verá as edições passadas aqui na Nossa TV. Gentilmente eu criei esse espaço para que lá você possa rever alguma mensagem que porventura você tenha acompanhado um trecho ou perdido, enfim, você poderá revê-las. Ou ainda, se você usa a plataforma do YouTube, você clica em se inscrever, vou colocar aqui um QR Code também. A partir desse QR Code, você pode se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos lá? Lição número 7, falando a respeito da igreja de Laodiceia. Seja esse momento de edificação para todos nós. Forte! Seja você uma bênção! Diga daí amém! Bem-vindos todos à casa de Deus! Excelente dia para nós! Excelente noite! Excelente culto! Cadê o povo vencedor? Diga amém daí, irmão! Você venceu, hein? Choveu muito, não choveu, irmão? Não choveu muito? Você foi vencedor, hein? E você diga, eu sou vencedor! Debaixo da bênção do Senhor. Bem-vindo todos, viu? Bem-vindo ao nosso culto. Ao Senhor. Aleluia! As palmas louvam o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Diz, vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Diga lá. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Oh, glória! Vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance disso. Vai ter o estudo também, não é verdade? Vai ter cura e libertação. Vai ter milagre e muita oração. E essa festa não tem hora para acabar. Estamos aqui para te adorar. Vem comigo, vamos cantar. Tá bonito? Vamos celebrar. Diz, vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Do início, todos juntos. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Oh, glória! Você foi convidado para e aceitou o convite, hein? Vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance de sua vida muda. Vai ter cura e libertação. Vai ter milagre e muita oração. Essa festa não tem hora para acabar. Estamos aqui para te adorar. Diga, vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adore, 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 e agora, e agora? Adore, batendo palmas. Adore, dando glória a Deus. Adore com aleluia. Aquele que na cruz venceu. Adore, diga, irmão. Adore com adore, dando glória a Deus. Adore com aleluia. Aquele, eu querendo mudar a letra do hino, né? Adore, adore, diga lá. Adore, batendo palmas. Adore, dando glória a Deus.
adore com aleluia aquele que na cruz venceu. Quero ouvir aquele que na cruz venceu. Quero ouvi-lo. Aquele que na cruz venceu. Adore, adore, adore de novo. Adore, bate. Aquele que na cruz venceu. Para terminar o hino, diga: aquele que na cruz venceu. Quero ouvi-lo, diga: aquele que na cruz venceu. Mais, mais. Aquele que na cruz venceu. Agora cala, agora cala. Aquele que na cruz venceu. E aplauda, vencedores. E diga amém, Jesus. Para alguém, esse culto vai ser apresentado ou reapresentado um novo dia, está sendo gravado, e talvez não entenda o momento que estamos vivendo, né? Então, nós não tivemos o encontro de ontem, domingo, mas estamos vivendo hoje, segunda-feira, e hoje é o nosso domingo emprestado. E nós vamos dando sequência à nossa série de estudos de verão. Já estudamos, irmãos, 6 lições, não foi? 6 igrejas. Vamos recapitular, vejamos como está de memória, ou dê uma olhada aí nas suas anotações. A primeira igreja que já estudamos foi Éfeso. A segunda igreja já estudada também foi Esmirna. A terceira igreja foi Pérgamo. A quarta igreja, Tiatira. A quinta igreja, Sardes. A sexta igreja, que foi nosso culto anterior, Filadélfia. E a sétima, que é hoje, qual é o nome do estudo de hoje? Laodiceia. Então, portanto, hoje a sétima igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos lá? Imagino que todos já receberam a lição. A cidade recebeu esse nome em alusão à esposa do Antíoco II, que tinha o nome de Laodice. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Leia o grifo comigo. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Então você já começa a imaginar a gravidade das coisas. Então não houve o que elogiar, não houve o que admirar em relação a esse grupo chamado laodicenses. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes, independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto e foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Pois vai entendendo, irmãos, eles viveram muitas situações, dentre elas o terremoto, e essa situação, claro, que gerou destruição, mas eles conseguiram se reerguer sem o apoio romano. Isso é bonito, saber que uma cidade, saber que um lugar, sabendo que um povo batalhou, somou força e pôde reconstruir a cidade. Isso até um ponto é bonito. Aqui mesmo para Blumenau, todos sabem que estou há 1 ano e meio, mas os mais antigos me contam as várias histórias da cidade de superação. É isso mesmo, não é? Dentre elas, enchente, e o povo é resiliente, você já deve ter ouvido muito essa expressão, batalhador, corajoso, destemido, e reconstruiu, e até aqui chegamos. E que Deus permita que outras como essa não ocorram. Amém, gente? Porque os mais antigos falam da gravidade que foi isso aí tudo. Então, essa cidade viveu situação também de precisar reestruturar, reconstruir. E, modéstia à parte, eles fizeram isso sem
o apoio das autoridades romanas. Então, eles conseguiram, por mérito próprio, por recursos próprios, fazer isso. Então, em vez disso ser muito bom, começou a fazer uma curva, porque isso trouxe neles um senso de nós somos demais. Você entende ou não? Começou a trazer para esse povo esse senso de, você percebeu? Não precisamos de ninguém. A gente consegue se virar. A gente conseguiu recuperar a situação. E isso, então, acrescentou neles um senso de orgulho e um senso de autossuficiência. E é o termo que a gente passa a observar. Na carta em Laodiceia, ou a igreja em Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Leia o grifo mais uma vez. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada pelo que, irmão? Por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Então esse foi o erro, irmão. Não tem problema nenhum você se superar, não tem problema nenhum você ser valente, não tem problema nenhum você ser destemido, não tem problema nenhum você conseguir reerguer dos tombos da vida. Gosto, inclusive, de uma frase: não importa quantas vezes você caiu, importa saber quantas vezes você quer se levantar. De fato, é necessário. Isso tudo é necessário. Mas o problema é a gente trazer louvor e glória para nós, se achando o tal. O erro desse povo. O erro desse grupo de irmãos que começaram a exemplo da cidade, se achar autossuficientes. Era famosa pelo belo tecido negro de lã, que era usado para fazer roupas e tapetes. Contava também com uma escola de medicina particularmente conhecida por sua pomada para tratamento do ouvido e também um pó para fabricar colírio. Então, perceba que quando a lição faz essas curvas para tratar a respeito do que eles tinham na cidade, e quando faz uma curva para tratar a respeito de história ou até geografia, não é à toa. São lições para que a gente compreenda melhor a leitura desse texto sagrado. E é o que a gente lê agora. Apocalipse 3 é o texto desta igreja. O versículo é a partir do 14. Se pode, não acompanhe só pela lição. Abra a Bíblia, que aí eu vou ler além do 14, eu devo ler o 15, devo ler o 16, devo ler até o 22. E a equipe se pronta, faça isso transcrever na tela, por favor. Verso 14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, é a Bíblia dizendo isso, irmão, que és olha que linguagem pesada para aquele povo, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A verdade é que essa assinatura final, as cartas se repetem com isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, o recado está sendo dado, que as pessoas estejam ouvindo esse recado. Vamos lá. Essa leitura que eu fiz contigo do 14 ao 22 é a leitura da carta para esta igreja chamada Laodiceia. Você percebeu que no começo da carta fala sobre o amém. Isto diz o amém. O Senhor, portanto, se apresenta nessa carta como o amém, como a palavra final, como aquele que confirma, como aquele que consuma as situações. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Ele é o todo-poderoso. Mas, lendo mais a respeito do amém, já na coluna do meio, no segundo parágrafo, diz assim: ao aceitar a palavra de Deus com um amém, expressamos a nossa sincera lealdade ao Senhor. Então vamos lá, parar um pouco e meditar sobre a palavra amém. Primeira curiosidade, amém e aleluia é uma linguagem universal. Seja qual for o idioma, apesar do sotaque, é universal. Aleluia é aleluia aqui, como é aleluia ali, como é aleluia acolá, como é aleluia lá, e assim a mesma coisa o amém. O que quer dizer o amém? O amém é sinônimo de assim seja. No nosso linguajar crentez, quando nós o usamos, quer dizer que confirmo, receba a bênção, que seja assim. Isso quer dizer o amém. Então, em outras palavras, quando você ouve uma palavra, quando você recebe de Deus um recado, o linguajar crentez para responder isso é amém. Como quem diz, eu recebo, que essa palavra se cumpra. Isso é o amém. Amém? Já oposto ao amém, é quando você ouve uma palavra que não é de bênção. Uma palavra talvez até praguejada. Quem sabe alguém, tu vai morrer seco. Você não vai falar amém para uma coisa dessa. No linguajar crentez, nós temos um jargão. Você já deve ter ouvido muito. Então, o oposto ao amém, no nosso jargão crentez, sabe qual é? Está amarrado. Você já sabia já. Está amarrado. Então, quando você ouve uma expressão, agride teu ouvido e você diz, eu recebo isso aí nada. Então, em vez de você falar diz amém, que nem existe uma coisa dessa, você diz, está amarrado. Como quem diz, isso aí eu não aceito não. Vamos ver se você entendeu? Vamos praticar em meio minuto? Que a sua noite, o seu dia, o seu mês de março e o seu 2021 seja uma bênção. É isso aí, você recebe a palavra de bênção. Mas e se o 22 for ruim? E se essa noite for terrível? E se... Enfim, você já entendeu o recado. Então, quando é uma mensagem que não é bem-vinda, você então, no linguajar crentez, no nosso costume jargão, está amarrado. Prosseguindo. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. Última frase. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. Coloquei de propósito esse texto de Mateus 7, que trata a respeito de uma fala de Jesus
de pessoas que procurando por ele disseram: Senhor, Senhor, eis que nós expulsamos em teu nome, eis que nós profetizamos, eis que nós mandamos os demônios embora, fizemos essa obra toda em teu nome. Diz a Bíblia, Mateus 7:23, que o Senhor as responderá: eu nunca as conheci. Eu nunca as conheci. Apartai-vos de mim. Olha que coisa séria. Por que esse texto, irmãos? Porque, sabe, no grande dia teremos muitas surpresas. Você percebeu o paralelo ali da lição? Uma igreja se achava rica e era pobre, se achava viva, mas estava morta, se achava forte, mas era fraca. Então, teremos grandes surpresas. Teremos. No grande dia, que é o dia em que nós vamos prestar contas diante de Deus, teremos muitas surpresas. Eu imagino que se aqui embaixo a gente já gagueja quando a autoridade maior nos chama para uma conversa no pé do ouvido, aquela conversa mais séria, sem mostrar os dentes, se tem muita gente que já bambeia as pernas, imagine quando essa prestação de contas for a Deus. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Sabe o que eu imagino, irmão? Vai ter gente gaguejando. Você imagina a cena ou não? Vai ter gente gaguejando. E vai ver como é costume desde o Gênesis jogar a culpa nos outros. Você lembra de Adão quando foi repreendido? Ah, eu errei sim, mas a culpa foi da Eva. Ah, Eva errou, mas a culpa foi da... Então, acho que na hora vai dizer, a culpa foi do pastor Sodré. E o Senhor dirá, não, com ele eu vou tratar depois, eu quero é saber de você. Diga daí, ai meu Deus, mas é porque meu marido, não, seu marido já é a próxima senha já, eu quero saber é de você. Você já entendeu o mistério, né? Vamos levar a vida cristã a sério, amém, gente? Não é para agradar pastor, não é para agradar a religião, não é para agradar a Internacional da Graça, não. O voo é muito mais alto, irmão. Esse é o desafio do pregador, preparar as pessoas para um dia morar eternamente com o Senhor. Amém, gente? E que a gente consiga muito sucesso nisso aí. Amém, gente? Muito sucesso. Prosseguindo. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. Eles tinham essa autossuficiência que nós já falamos. Leia o começo do verso da lição comigo, por gentileza. Vamos lá? Eis que estou, o que diz? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, o que é que esse verso diz, irmãos? Que o Senhor está onde? Onde ele está? Batendo a porta. É muito claro entender isso. Se o Senhor está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Esse foi um problema muito grande. Está do lado de fora. Conta-se uma história, atribui-se à filha de um renomado pregador, Billy Graham, de que foi perguntada a certa ocasião, por que certas coisas acontecem no mundo? Por que essas maldades acontecem? Filhos com pais, pais com filhos, essas barbaridades. Por que isso tudo acontece? Aí chegou na vez dela responder, atribui-se a ela, e ela respondeu com muita categoria, ela falou simples assim. Ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós temos visto as pessoas pedindo para Deus não participar mais da nossa vida. Houve um tempo em que nas escolas fazia-se até oração antes de entrar para as classes. Houve um tempo em que cantava-se até o hino nacional. Eu não sou tão velha assim não, mas eu peguei essa época. Enfileirava a meninada toda, você pegou esse tempo? Pegou não? Enfileirava todo mundo com a mão e com respeito, irmão, não respeitava que ia para a diretoria.
a mão no... Né? Foi assim ou não foi? A mão no peito, pezinho certinho, descansando em uma perna não, posição de respeito, a bandeira adiante, e cantava o hino inteirinho. Não era embromation, não, era para cantar mesmo. Hoje em dia tem jogador de futebol que ouve o hino quase todo dia e não sabe ele de cor. Faz só caras e bocas lá para tapear. Oração, então, alguém talvez sabiamente disse, só que não, né? Não vamos misturar escola com religião. Não vamos orar. Não, cada um tem sua forma de expressão. Entende o que eu estou falando? Foram deixando Jesus para fora. Talvez empresários também. Não, quem cuida agora da minha empresa, em qualquer departamento, é o setor fulano. Aí o setor fulano diz, pois então, a partir de hoje, nenhuma crença aqui dentro. Queremos aproveitar todo o tempo de trabalho. Vamos trabalhar, vamos render, vamos trabalhar, vamos render, vamos trabalhar, vamos render. Já foi tirado do tanto para fora. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Segundo a Bíblia, para esse grupo, para essa cidade, para esse grupo de irmãos, o Senhor estava batendo a porta. Foi colocado literalmente para fora. Jesus sempre está batendo a nossa porta. Simplesmente porque Ele não desiste de nós. Quero ouvir o seu glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus por isso. Compete a nós abrir ou abrirmos, se abrirmos, a porta para Ele entrar ou não. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Tem gente que, em vez de livre-arbítrio, cita livre agência, traduzindo a escolha. Em algumas coisas, o Senhor nos permite fazer escolhas. Você foi convidado para o culto extraordinário de hoje, e que bom, você fez a escolha de vir. E além de escolher vir, você fez a escolha de vir neste horário. Você entende ou não? Então, em aspas, nós temos nossas escolhas. Glória a Deus que o Senhor nos faz pessoas livres. E é isso que é um tapa na cara do inferno, porque nós estamos aqui mesmo sendo pessoas livres. E você diga, graças a Deus, livres. Ou algum obreiro te amarrou e falou, você vai hoje. Boa ideia, hein? Não, está amarrado. Você veio... É brincadeira, é claro, né? Alguém já ficou até com medo de ir lá. Você veio de forma livre, de forma espontânea. Jesus pôs uma igreja aberta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Que triste, que triste, que triste. O verso 15 e 16, que já lemos, é agora o foco dessa parte final da lição. Pode ler comigo? Diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, o que diz? Vomitar-te-ei da minha boca. Então, a ênfase para essa lição de hoje, irmãos, é essa. Você já notou lá na coluna do meio, né? Esta igreja chamada Laodiceia, ela era uma igreja, era um grupo de irmãos mornos. Não sei se um dia já foram quentes, ou eu não sei se um dia só esquentaram um pouquinho, ou se já foram quentes o bastante a ponto de esfriar. Mas sei que o ponto deles agora era mediano, era morno. E a Bíblia diz que para este povo, esse estado de morno não agrada a Deus. Precisamos até avaliar isso, se com o passar do tempo, nós também não perdemos o calor. Não perdemos aquela luz no coração, aquela borboleta no estômago quando vamos falar a respeito de Deus, aquele momento especial de pegar a Bíblia para ler, para meditar.
aquele encontro como agora, com os nossos irmãos para poder falar a respeito de Deus, o nosso culto ao Senhor, que Ele não permita que a gente esfrie, irmãos. Diga amém, gente? Que Ele não permita. Pois então, eu vou te atualizar ao momento que estamos vivendo. Com a palavra quarentena. Já se aproxima de 1 ano a quarentena. Hora ou outra eu pego casos de pessoa que já chega até dizendo, pastor, é porque desde o começo da quarentena, sabe, eu não fui mais na igreja. Já vai para quanto tempo, irmão? 1 ano. Esperávamos que isso passasse mais depressa. Mas eu vou só te perguntar, só para desencargo de consciência, 1 ano, será que pode ser que esfrie? Pode responder. Poxa, sem dúvida. Entende como a coisa é séria? Claro, com responsabilidade, como todos nós estamos. Ninguém está menosprezando a situação. Puxa, a gente vem atendendo às recomendações, já vem aí para 1 ano também. A igreja vem sendo obediente às regras todas aplicadas. Estamos aqui hoje, já mostra que estamos mais uma vez procurando obedecer à risca. Mas você entende a gravidade das coisas? Às vezes as nossas atitudes fazem com que esse calor faça o quê, irmão? Diminua a ponto de se apagar. E esse calor é individual. Você deve lembrar da parábola das 10 virgens. Diz a Bíblia que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 tinham azeite reserva e as outras 5 não tinham. As que não tinham azeite reserva já ia apagando as lâmpadas. Lembra disso ou não? Então o calor dela já ia sumindo, ia perdendo o calor. Já estava morna e quase apagando-se tudo. E elas chegaram, aquelas que tinham azeite reserva, e disseram, nos dê do teu azeite, para que não apague nossas lâmpadas. Você lembra da resposta? Sabe o que elas falaram? As que tinham azeite? Vá comprar. Parece que choca, né? Elas disseram, vá comprar. Porque se eu der do meu azeite, vai faltar azeite para mim e talvez não seja o suficiente para você, aí vai pagar o meio seu. Está na Bíblia, irmão. Em outras palavras, de quem é a responsabilidade para que a gente não apague a luz, a chama do Espírito Santo? Do pastor Sodré. Não joga só nas minhas costas, não. Vamos dividir isso aí. É de quem é a responsabilidade? É nossa. Ou para poder melhorar, é tua. Mas voltando, vamos prosseguindo? Ele bate, o Senhor bate a porta, mas ele não força ninguém a abrir. Jesus identificou que um crente morno é pior do que o incrédulo. Você pode voltar a passar o olhar no verso 15. Está escrito nas palavras do Senhor, quem dera foras frio ou quente. Ou seja, era melhor ser frio de uma vez, ou era melhor ser quente de uma vez. Porque esse negócio de chove não molha, entende o que a lição está dizendo? Este negócio de ser morno, este negócio de querer agradar gregos e troianos, este negócio de ser um crente mediano, não me agrada. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe, irmão, em tudo, deixa eu abrir parênteses, fugir meio minuto aqui da lição. Em tudo na vida, irmão, não se conforma em ser mediano, não. Eu aprendi uma frase uma vez e eu procuro levar isso aqui comigo. O bom é inimigo do melhor. Sabe aquele dia que você fala, tá bom, você já vê essa expressão? Já não é? Tá bom, você está assassinando seu impulso de viver coisas melhores. Fecho parênteses e volto aqui para a lição. Essa igreja representa a era em que vivemos atualmente. Desde o século, ou o início do século XX. Então, já lhe falei uma vez, e eu repito, de que as 7 igrejas representam 7 períodos da igreja de Cristo, do povo de Deus. E este período de agora, segundo renomados historiadores, entendidos e teólogos, retrata o
tempo que estamos vivendo, este de agora. O Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades. Se puder, grifa o nome delas para você gravar. Qual é a primeira cidade? Colossos. A segunda cidade? Hierápolis. A terceira cidade? Laodiceia. Colossos era conhecido por suas fontes de água fria. Ficava mais a sudeste da Ásia. Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais. Ficava mais a norte. E Laodiceia, conhecida por sua igreja morna, que causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Então você perceba que quando a gente traz essas informações extras, é para a gente entender melhor o discurso de Jesus. Jesus falou para este povo que eles estavam em que condição, irmãos? Mornos. Geograficamente falando, existia uma cidade mais a norte, chamada Hierápolis. E esta cidade mais a norte, ela tinha fontes termais. Imagine então que as águas quentes de lá, no correr dessas águas, chegavam em Laodiceia. Já não chegavam mais quentes. Chegava como? Mornas. E essas águas mornas que chegavam em Laodiceia, chegavam em Colossos, de que forma? Frias. Você percebe como o Apocalipse tem que ser entendido fazendo essas viagens, essas curvas? Então, geograficamente falando, da mesma forma que chegavam águas mornas em Laodiceia, o Senhor vem dizendo, a mesma coisa está acontecendo com o meu povo. Meu Deus. Mornos, eu ia falar frios, correção, mornos. Ele falou, quem dera fosse frio, porque o frio sabe da preocupação que tem de se acalorar. Mas quem está morno, talvez se engana dizendo, tá bom. Entende como é perigoso? Quem é morno, às vezes se engana dizendo, tá bom. Do jeito que tá lindo. Eu não quero ser pastor. E vai vir até algum parente e diz, vá mais devagar, você está indo rápido demais. Você já deve ter ouvido essa expressão. Vai mais devagar. Puxa vida, você vai hoje? Mas você nunca foi hoje. Você não tem hábito de ir na igreja hoje. E vai ver alguém dar algum exemplo que nunca se viu. Fulano que você conhece, começou a ir muito sério assim, ficou doido. Você já viu o caso assim? Já, irmão? Ficou doido. E você está lendo Apocalipse, você cuida, fica doido também. Irmão, que o Senhor acalore cada um de nós em nome de Jesus. Que o seu olhar, que o seu agir, que o seu falar, que o seu tocar possa ser debaixo do fogo do Espírito Santo. Isso não é coisa só para a alta cúpula de uma igreja, não, irmão. É para quem crê. E eu pergunto, tem gente que crê aqui ou não? Tem gente que crê? Então você diga amém, eu recebo, no nome de Jesus. Você percebe que a lição é tão extraordinária, mas eu vou me adiantando para aproveitar toda a lição hoje. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia, nem fria, nem quente, ou então, o que quer dizer? Indiferente. O que faz com que possamos associar a igreja de Laodiceia ao período, olha que sério isso, ao período em que a apostasia mais se acentuou na igreja. Quando a pessoa está morna, o que é que diz a lição? Fica descompromissada. Um dia vai, um dia não vai, um dia está bem, um dia está mal, um dia se sente amada por Deus, outro não, um dia arrebenta, outro dia está arrebentado. É desse jeito aí, não vai bem. Quando a pessoa está morna, ela começa a ficar descompromissada. Quando essa pessoa sai do braseiro, ela pode até ficar aquecida por um tempo, mas é automático que esse calor diminua, você sabe, é consequência. É consequência desse calor se diminuir.
Mas talvez para o momento, o exemplo mais prático para nós seja o efeito quarentena. Imagine, irmãos, sei lá, vou dar exemplo, 1 ano sem congregar. Me fale se porventura essa pessoa ainda está aquecida. Espero que sim. Alguns, muito esforçados, vão querer então voltar a se aquecer. Alguns talvez não terão força para fazer isso. Alguns outros, quem sabe, quando voltar, vai começar a estranhar algumas coisas. E às vezes vai querer até criticar a igreja, o pastor, sabe, volta crítico. Por quê? Porque ela já não está mais quente. Você entende o que eu digo? Sim ou não? Começa a ficar crítica. O obreiro Paulo errou a nota. Estou dando exemplo. Né? O pastor não cantou o hino que eu gostava. Começa a ficar crítico. Mas já são sinais de quem não está quente. Terminando, irmãos. Enquanto a igreja em Laodiceia pensava estar rica, Jesus repreendeu a sua pobreza espiritual, dizendo: não sabes que és é pesado, mas vamos ler outra vez, que és desgraçado, que mais? Miserável, que mais? Pobre, que mais? Cego e nu. Então, tudo que aquele grupo tinha, fazia, inclusive roupas. O Senhor disse, mas essas roupas não cobrem vocês. O Adão tentou cobrir-se com lá umas folhas. Essas roupas não cobrem as nossas vergonhas. O Senhor observava e dizia, isso tudo que vocês fazem não vão fazer vocês serem agraciados. Pelo contrário, a expressão é pesada, tornou-se xingamento, mas a Bíblia nos traz desgraçados. Tornou-se xingamento, mas eu lhe explico. Desgraçado é fora da graça, fora da luz, do calor do Espírito Santo. Aí, para terminar, Deus nos deu graça de conseguir completar a lição. Diz a Bíblia no verso 18, vai aparecer na tela, olha o 18, que sério. O Senhor dizendo para este povo, aconselho-te, Apocalipse 3, verso 18, que de mim compres ouro provado no fogo. É um conselho do Senhor. Para que te enriqueças. E que mais? E vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Olha, irmão, que coisa séria. Então vamos lá, se você é observador, se você tem boa memória, qual era a lã que esse povo produzia, que essa cidade produzia? Lã preta. O Senhor está dizendo, eu quero que vocês adquiram de mim, o que, irmão? Vestes brancas. Você percebe a linguagem? Percebe que o Senhor também fala, eu quero que vocês usem colírio. Você percebe a linguagem? Em outras palavras, sendo mais direto, o Senhor falava uma linguagem para que aquele povo entendesse. Eu acho isso fantástico. Se Deus não baixasse o nível um pouquinho para nós, nossa comunicação, a gente não ia entender nada, irmão. Tem alguns capítulos de Apocalipse que se você não lê com uma leitura complementar, você não entende bulhufas. O anjo saiu e tinha daqui a pouco o cavalo, um era preto, outro era vermelho, um tinha uma balança, o outro saiu do mar, e a besta fera, você lê aquilo e fala, Jesus amado. Você já viu outros textos de Apocalipse? Você fala, Jesus. No nosso próximo culto, a gente vai abordar alguns pontos emblemáticos do Apocalipse. No nosso domingo que vem, nós vamos chegar lá. Mas o que é? O Senhor então usa palavras para que o entendimento daquele povo compreenda, para que aquele povo compreenda, dizendo, sabe, a roupa que vocês produzem, pois é, eu quero que vocês adquiram de mim vestes brancas. Quero ver vocês puros. Nós somos a noiva de Cristo. Você entende como as coisas agora fazem sentido?
Palavra de Deus para nós. Guarde a lição é sua. Mas o que dizer de toda a explicação de hoje, pastor? O que dizer é de que o Senhor reclama, reprime, fala seriamente a esta igreja por eles serem mornos. Se porventura você percebe que a sua fé, sua devoção, sua vida com Deus está morna, é hora de pedir ao Senhor: Senhor, nos aqueça outra vez. Senhor, aqueça a nossa alma outra vez. Queremos, não apenas queremos, como precisamos. Amém, gente? Desesperadamente precisamos. E não é para impressionar namoradinho, namoradinha, e muito menos o pastor. É questão de sobrevivência. Entende o que eu estou falando? É de sobrevivência. Um crente tirado do fogo do Espírito Santo vai ser petisco para lobos cruéis. Vai ser petisco para lobos cruéis. Agora, no fogo do Espírito Santo, você está revestido. Amém, gente? Você está revestido. Palavra de Deus para nós. Quem compreende e recebe, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Bom, uma temperatura do corpo para ser avaliada, usa-se termômetro, não é? O termômetro acusa, está febril, não, está ok e tal. Ele avalia a temperatura do corpo. Agora eu te falo como avaliar se estamos quentes ou não espiritualmente. Eis a questão. Como avaliar? Humanamente falando, a gente consegue avaliar pelas atitudes. Está dito no livro do apóstolo Tiago, fala que tem fé sem obras, mas faça diferente. Pelas tuas obras, eu verei que tu tens fé. Você entende sim ou não? Então, a atitude vai mostrar esse termômetro, o quão aquecido nós estamos. Deus abençoe todos nós. Amém, gente? Bom, com isso, a gente completa as 7 lições das igrejas do Apocalipse. Acabou-se, pastor? Não. Eu já tinha te falado isso antes dessas regras últimas, de que domingo que vem, nós então vamos para a conclusão do estudo, fazendo um resumão das 7 igrejas, e vamos também tocar no assunto escatologia, entendendo algumas curiosidades bíblicas, isso no nosso, eu estou pondo aspas, porque o nosso domingo tornou-se segunda, né? Então, no nosso domingo que vem, nós estaremos juntos. E por sinal, para alegrar seu coração, seu diploma já está pronto, viu? Seu diploma já está pronto. Você vai recebê-lo quando? Faz o aspas aí, domingo que vem. Amém, gente? Aplauda o Senhor mais uma vez e diga graças a Deus. Amém. Perceba você que é muito característico o livro de Apocalipse trazer então certas comparações geográficas, históricas, para poder então direcionar o recado àquele povo. Águas mornas, povo morno, povo que perdeu o aquecimento do Espírito Santo, povo que perdeu a chama do primeiro amor, ou, enfim, que o Senhor possa reacendê-la, que o Senhor possa aquecer o nosso coração outra vez, se é que ele um dia foi aquecido. E se é que, de fato, ele está frio. Essa é a minha oração. A obra de Deus, ela não vai parar, ela já está nesse ciclo com vários homens de Deus, a começar pelo Senhor, a começar por sua equipe de discípulos, e a mensagem do Evangelho chegou a nós. Não quebra essa corrente. E daqui eu oro para que seu coração seja acalorado, caso isso esteja acontecendo contigo, do esfriamento espiritual. O morno, como nós já estudamos, o Senhor vomitará de sua boca. O morno não agrada a Deus. O que mais falar? Nada mais. É orar, pedir a graça do Senhor. E eu falo por inspiração divina. Alguém que porventura esteja observando para direções que não deveria, observando para erros de A, erros de B, erros de C, erros de D e talvez até coisas que não estejam te edificando em nada. Volte o seu olhar para Cristo,
o autor e consumador da fé, e que nos encontremos na glória até quando o Senhor nos chamar. Amém? Vamos orar? Deus querido, eu te rendo graças, porque eu sei que tudo que temos e somos foi o Senhor quem permitiu ter e ser. Receba nossa gratidão completa, Senhor. Obrigado por tratar conosco há tantos dias. Já vai hoje a 7ª lição sobre esse estudo do Apocalipse. Eu oro, meu Deus, por alguém que está morno. Eu oro por alguém, Senhor, que perdeu a chama. Quem sabe, copiando palavras daquela outra igreja que tratamos, já perdeu o primeiro amor. Já não é mais a mesma pessoa. E talvez até chora quando cai, quando peca e diz, Senhor, eu não quero cair, eu não quero pecar. E daqui a pouco está ela caída de novo, está ela prostrada de novo. Eu peço, Senhor, alcance a vida deste amigo, alcance a vida deste irmão e ajude-o, Senhor, a dar a volta por cima. Ajude-o a mudar essa história uma vez por todas em nome de Jesus. E faça dele, Senhor, uma bênção em tuas mãos. É minha oração. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein, amigo? Mais uma vez eu digo, dê retorno a respeito dessa mensagem, dessa série de mensagens. Pode ser pelo WhatsApp, que aí está, ou se você preferir, você pode fazê-lo pelas redes sociais. Em qualquer parte, eu decidi padronizar para ficar mais fácil, você me procure por PR Sodré. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e breve eu pretendo entrar na plataforma Telegram. Também será PR Sodré, fica tudo padrão, não é verdade? Ou se desejar as redes da igreja, também fácil. E IGD Blumenau, procurando no Insta, procurando no Face. E para encerrar, quero dizer que a série de estudos ainda não terminou. Eu tomei a liberdade de preparar uma 8ª lição, que será o grande resumo das 7 lições das 7 igrejas e ainda abordando alguns assuntos escatológicos. Posso te ver na semana que vem? Pois tudo bem. Deus te abençoe. Até lá. De Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.